Olá, tudo bem? Meu nome é Wesley, mais conhecido como Tio Chico, da Opportunity Grãos e Negócios. E eu vou explicar para vocês hoje 9 motivos que fazem com que a região nordeste do Mato Grosso, mais conhecido como Vale do Araguaia, seja atualmente a melhor opção de investimento em terras no estado e no Brasil. Vem comigo que eu vou te explicar certinho. A região tem sua porta de entrada por Barra do Garças, que faz divisa exatamente com o meio do Goiás, e pega pela BR-158, que corta ela sentido norte até o estado do Pará. A região faz divisa com Goiás e com Tocantins, e o rio Araguaia por toda a extensão lateral entre Goiás e Tocantins, que dá o nome da região, Vale do Araguaia. E a região é dividida em 3 regiões. Médio Araguaia, que é a região de Barra do Garça, aqui do começo, Canarana, que é o médio do Vale do Araguaia, e Xingu, que é a região norte, já quase com a divisa com o Pará. Se você subir pela BR-158, você vai passar por grandes áreas de alta produtividade, comumente citadas em municípios mais produtivos quando se fala em soja, como por exemplo, Nova Chavantina, Água Boa, Canarana, Ribeirão Cascalheira, Querência, Porto Alegre do Norte, Confresa, São Félix do Araguaia, são regiões de alta produtividade de soja. Vem comigo para o quadro que eu vou te explicar isso mais certinho. Então, como eu havia falado para vocês, o Vale do Araguaia tem uma área total de mais de 17 milhões de hectares, uma área total. E lembra que a gente está falando em hectares e em milhões de hectares, tá? Então ela tem mais de 17 milhões de hectares. Desses 17 milhões de hectares, 6,8 milhões de hectares é destinado à pastagem. São áreas destinadas à pastagem. Dos 17 milhões, quase 7 milhões é destinado à pastagem, aproximadamente 6,8 milhões de hectares. Desses quase 7 milhões, desses 6,8 milhões, 50% dessa área é apta à produção agrícola. É uma área extremamente apta à produção agrícola. A região toda tem uma aptidão muito boa. É um celeiro que está se consolidando atualmente, tá? Então, desses 6,8, se a gente pegar 50% dessa área, vai dar 3,4 milhões de hectares. Ou seja, nós temos muito mais de 1 milhão de hectares que podem ser convertidos em pasto para lavoura. Um dado interessante de saber também é que atualmente o Mato Grosso, de acordo com o IMEA, está plantando 9,82 milhões de hectares. Tá? Então desses 9,8, 2,1 só o Vale do Araguaia está produzindo. E como é que o Vale do Araguaia se encontra hoje nas suas condições de cultivo? Tá? Ela já tem uma cultura muito boa na produção de soja. No verão o pessoal planta soja, tá? No inverno ou na safrinha, que logo em seguida a soja, eles plantam milho, sendo essa soja de alta produtividade. A região comumente consegue atingir médias acima de 60 sacos por hectare, sendo que milho e safrinha também tem altas produtividades, chegando de 90 sacos por hectare até 160 sacos por hectare. Um destaque eu vou dar para a cultura do gergelim, que nos últimos 4 a 5 anos vem se instalando aqui na região, fazendo com que a região atualmente plante 80% de todo o gergelim do país. É uma cultura que se adaptou muito bem na safrinha, logo em seguida da soja, ela se adaptou ao clima, o pessoal está conseguindo adaptar o maquinário para ficar viável tanto o plantio quanto a colheita dessa cultura. Sem falar que a região ultimamente vem se especializando também no algodão. As consultorias mais conceituadas da região vêm fomentando a instalação da cultura do algodão, que já temos áreas com produtividade de algodão
com beneficiadora, sem falar que ela é uma região de alta produção de carne também. Tá ok, tio Chico, você está explicando para mim como é que é a região do Vale do Araguaia, mas quais são os 9 benefícios? Então vamos para os 9 benefícios que fazem com que esse mais de 1 milhão de hectares de área de abertura, de produção de soja, de produção de alimento, seja a melhor opção de investimento em terra que você pode ter no estado e no país. Então vamos lá, vem comigo, acompanha meu raciocínio. Então tá, primeiro lugar, valorização da terra. Por que valorização da terra? Quando a gente pega essa área de pasto e converte ela em lavoura, ou seja, esse mais de 1 milhão de hectares que nós temos disponíveis para fazer essa opção, você automaticamente tem uma valorização da sua área, valorização da terra, quando você converte ela de pasto para lavoura. Você quer um exemplo? Pega os grandes celeiros do país, regiões do Paraná, regiões do Goiás, regiões do próprio Mato Grosso, como Rondonópolis, Sinop, toda a região da 163. Pega a média de preço por hectare, né, de uma área de terra nessa região. Você vai ver que são altas médias. Então, se você pegar a média de preço desses grandes celeiros agrícolas, você vai ver qual que é o segundo benefício de você investir em terra na região do Vale do Araguaia. Preço por hectares. Temos uma faixa de preço de R$4.000 o hectare até R$25.000 o hectare. O que difere essa área da outra? Pastagens degradadas estão mais próximos dos R$4.000 por hectare e áreas de lavouras já consolidadas estão mais próximos dos R$25.000. Temos dentro dessa faixa vários valores a serem negociados, fazendo com que a gente tenha, em média, abaixo do preço de terra por hectare do estado e do Brasil. São preços abaixo da média. Esse é o segundo benefício. Terceiro benefício, clima. Temos uma região com clima estável, com estações muito bem definidas, como a gente chama aqui, das estações de chuva e estação de seca, estação de verão e estação de inverno. Tá? No início de setembro já começam as chuvas, que vai até abril do outro ano, o que propicia uma alta produtividade no verão e na safrinha. Quarto benefício, topografia. Mais de 80% da região é de topografia plana. Aliás, essa topografia plana foi o que fez com que o Mato Grosso se tornasse um alto produtor, um produtor em larga escala de commodities agrícolas, pois com uma área plana, o operacional fica muito mais rápido para você colher grandes áreas, para você plantar grandes áreas, para você manejar grandes áreas. Quando eu falo em topografia, não posso deixar de falar das condições de solo da região. As condições de solo da região do Vale do Araguaia estão, em média, 40% das áreas de alta proporção de argila, 30% das áreas de média proporção de argila e 30% das áreas de áreas arenosas a cascalhentas. Quinto motivo, estrutura. Lembra que eu falei para vocês que a região do Vale do Araguaia, no ano de 2010, ela estava produzindo 700 mil hectares de soja e hoje nós estamos produzindo mais de 2,1 milhões de hectares de soja, ou seja, 300% de incremento nos últimos 10 anos. Não deixou de acompanhar a estrutura. Vendo esse crescimento violento que a região teve, as maiores trades do mundo e do Brasil investiram nos últimos 10 anos pesado aqui na região e continuam investindo. Quer um exemplo? Eu vou falar para vocês duas grandes estruturas que vêm se instalando aqui em Canarana: a Arbasa e a Agrícola Ferrari. Empresas especialistas no recebimento e beneficiamento de gergelim e feijão, o que vai fomentar também, fazendo com que a região se torne uma especialista em produção de safrinha, não só produtora de milho, mas com variedades rentáveis. Aliás, o gergelim tem uma rentabilidade quase tão grande quanto a soja. Foi o que fez ela se consolidar nos últimos 4 anos. Quem plantou gergelim aqui na região acertou. Sexto benefício, tecnologia. Lembra que eu falei para vocês que nós temos uma topografia plana que fez com que grandes produções se consolidassem na região do Mato Grosso, assim como no Vale do Araguaia? A produção em larga escala também propiciou com que nós tivéssemos uma alta tecnologia na região.
tanto na qualidade de variedades adaptadas para a região, como no manejo, como no operacional, como no maquinário. É uma região de alta tecnologia e alta produtividade. Produtividade essa que é o 7º benefício que faz com que a região seja uma excelente opção de investimento em terras, que é a alta produtividade, com produtividade em média maiores que a do país e sendo considerada a 3ª maior produtividade do estado. 8º benefício, gestão ambiental. Quando eu falo para você conversão de pasto em lavoura, ou seja, sem derrubar nenhuma árvore, é você converter mais de 1 milhão de hectares a lavoura, ou seja, é mais de 1 milhão de hectares produzindo alimento sem derrubar nenhuma árvore. Aliás, gestão ambiental essa que é comumente citada por grandes países de primeiro mundo, como Estados Unidos e Alemanha. Eles elogiam muito a condição de produção, como é uma produção sustentável a região do Mato Grosso e do Vale do Araguaia. 9º benefício, e se você me assistiu até aqui, eu vou falar para você o grande pulo do gato que faz com que a região do Vale do Araguaia, na minha opinião, seja a melhor opção de investimento em terras no Mato Grosso e no Brasil. É a logística. Todo escoamento de produção da região tem a problemática de ter que descer andando mais de 1.800 quilômetros via Porto de Santos ou Porto de Paranaguá. Com a finalização da BR-158 ligando ao Pará, a finalização da 242, que é a Transbananal, que vai fazer ligação da região norte do Vale do Araguaia com Tocantins, nós vamos ter acesso às ferrovias e hidrovias, fazendo com que a nossa produção não tenha que ser escoada sentido sul, e sim sentido norte, economizando mais de 400 quilômetros, de 1.800 quilômetros tendo que descer para o Porto de Santos ou para o Porto de Paranaguá, para em média 1.400 quilômetros para subir para os portos do norte, tendo uma economia de quilometragem, uma economia de 4 dias dessa produção que está lá no Porto de Santos ou de Paranaguá para poder subir. Aliás, os portos do norte têm o melhor acesso para toda a distribuição mercantil do mundo. E essa região vai mudar dentro dos próximos 5 anos. Essa é a grande sacada para mim dos 9 benefícios que fazem com que a região do Vale do Araguaia seja a melhor opção de investimento em terra, tendo mais de 1 milhão de hectares, fazendo com que ela seja a nova fronteira agrícola do país, tendo a melhor oportunidade de compra de terra de todo o estado e de todo o Brasil. E nós, da Opportunity Grãos e Negócios, vamos mostrar para vocês todas as curiosidades dessa região maravilhosa que é o Vale do Araguaia. Vamos estar explicando tudo da região e disponibilizando para vocês as melhores oportunidades de negócio em terras que você vai encontrar. Acompanhe a gente no nosso site opportunity.agr.br. Eu vou deixar o link do nosso site e dentro do nosso site você vai encontrar o link de todas as nossas redes. Vou deixar na descrição aqui embaixo. Vem comigo que nos próximos vídeos eu vou explicar mais detalhadamente essa região maravilhosa do Vale do Araguaia. Muito obrigado pela atenção de todos.